Isso aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo aí os seus dias de quarentena. Eu queria deixar aqui hoje para vocês uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé em dias melhores. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, essa questão da quarentena, essa questão da insegurança com o dia de amanhã, que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E até mesmo os possíveis desdobramentos de toda essa crise na saúde e provavelmente na economia que nós teremos. E eu lembrei de um autor, tem um autor a quem eu recorro todas as vezes que eu fico um pouco mais aí cabisbaixo, que eu preciso aí de uma palavra motivadora. Eu me lembrei de um autor e eu queria indicar ele para vocês, que é esse cara aqui, ó, C.S. Lewis, né? Esse livro aqui dele, Cristianismo Puro e Simples, é um livro muito legal, que tem uma mensagem muito interessante para aqueles que, não só para os cristãos, mas para aqueles que têm fé. O Lewis, ele tem uma história muito interessante, ele é um autor bem conhecido aí no mundo cristão, mas também no mundo da literatura de uma forma geral. Ele é um autor britânico, que escreveu o livro dele mais famoso, que eu acho que até vocês devem conhecer, esse aqui, ó, As Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse livro é muito famoso, acabou virando um filme que deu origem aí a uma trilogia que eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido. E o Lewis, ele é um cara muito interessante porque ele nasceu num lar cristão, mas com o passar do tempo, na adolescência, ele perdeu a fé. Principalmente quando ele já, no início da vida adulta, ele acabou servindo como soldado na Primeira Guerra Mundial. Ele esteve lá nas trincheiras, eu até falei outro dia para vocês das trincheiras aí, ou melhor dizendo, eu já falei porque eu já gravei a aula, mas vocês ainda não viram essa aula, eu vou falar sobre as trincheiras. O Lewis esteve nas trincheiras, ele viu lá o horror da guerra, e ele acabou, ele já estava num momento já com uma fé muito baixa, e quando ele chega e vê de perto ali os horrores da guerra, ele acaba perdendo totalmente a fé. E ele só vai reencontrar essa fé futuramente, conversando, principalmente com um grande amigo que ele teve, que foi o Tolkien, aquele cara que fez lá um dos livros, uma série de livros famosas que vocês devem ter ouvido falar, que seria O Senhor dos Anéis. Então, conversando com o Tolkien, ele recupera a fé dele. E por que o Lewis é muito importante, né? Ele ao recuperar a fé, nesse processo de recuperação de fé, ele acabou descobrindo, de certa forma, uma maneira interessante de você lidar com essa questão da falta de fé, recuperação de fé, ateísmo, né, crença. Então ele é um autor muito interessante nesse sentido. Nesse livrinho que eu mostrei aqui para vocês, o Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que ele fala muito sobre fé, esse livro ele nasceu da seguinte ideia: a rádio BBC em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, porque, olha que interessante, o Lewis, embora ele tenha sido soldado na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial ele se voluntariou na proteção de Londres. Londres estava sendo bombardeada pela Força Aérea Nazista, a Luftwaffe, e ele se voluntariou para cuidar de universidades, hospitais, museus, né? Ele se voluntariou para ficar lá olhando os céus, vendo se algum ataque poderia chegar na cidade. E o Lewis, então, ele participa da Primeira Guerra Mundial, de uma certa forma participa também na Segunda. Ele viu toda aquela a volta, né, de toda aquela desesperança no ar com a Segunda Guerra Mundial, e qual é a forma que ele encontrou para contribuir. Ele foi convidado, como eu estava dizendo, pela rádio BBC para fazer uma série de programas em que ele falaria sobre a fé, ele abordaria esse tema da fé, e ele, todas essas palestras que ele deu na rádio BBC acabaram se transformando nesse livro que eu mostrei para vocês. E hoje eu queria deixar aqui um trechinho para reflexão, que é um trechinho que está bem lá no começo, que é uma reflexão que o Lewis faz acerca de como nós devemos buscar aí a fé, né? De como nós devemos entender essa relação da fé com Deus. Ele diz o seguinte: Lewis dizia que uma das razões para o seu ateísmo era a falta de respostas para a seguinte pergunta: se Deus é bom e criou o mundo, por que esse mundo deu errado? Com o tempo ele descobriu que só poderia afirmar que o universo era injusto aquele que possuía a noção de justiça. Um homem não diz que uma linha é torta se não souber o que é uma linha reta. Em resumo, as falhas provêm do homem. Deus já nos deu a noção exata de certo e errado, justo e injusto.
somos o resultado exato do que fazemos com o nosso livre-arbítrio. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que, ao invés de nós nos perguntarmos o que Deus está fazendo por nós, nós deveríamos, na verdade, cultivarmos a nossa fé. Nós deveríamos pensar mais nas coisas sagradas, porque a esperança está nisso. Nós só conseguiremos esperança se nós buscarmos essa esperança dentro de nós e em Deus. Orar mais, ter mais fé, não ficar praguejando, pensar mais em Deus, que aí as coisas melhoram. Deus já nos deu uma mensagem muito bonita. Basta que nós encontremos. Espero que vocês tenham uma boa semana. Um beijo aí para todo mundo. E coraçãozinho.